Meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor. Abra, por favor, sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 21. Essa história parece muito com a nossa, e talvez se aplica muito dos nossos dias, porque é a história agora de um homem que ele está frustrado. Pedro, ele está frustrado. Não é por causa da pescaria, eu estou falando de antes. Pedro, ele está frustrado, porque depois de ter andado um tempo com Jesus, depois de ter tido experiências com Jesus, ele vai negar esse Cristo. Depois de um tempo de vida, de caminhada com Jesus, de serviço com Jesus, Pedro está decepcionado consigo mesmo, porque quando Jesus precisava dele, entre aspas, ele mesmo tendo dito: Senhor, nunca vou te negar, depois de ter passado um tempo com Jesus, tendo feito declarações de amor, tendo feito promessas a Jesus, inclusive uma das últimas ele falou assim: ó, eu não vou te negar nunca. Esses aí todos podem te negar, mas eu não. E aí nós conhecemos a história, Jesus vai dizer assim, ó: Pedro. E aí Pedro, ele cai exatamente em negar Jesus 3 vezes. Jesus vai ser crucificado. Como nós vimos, essa é a terceira vez que Jesus aparece para eles. Então Jesus já havia aparecido 2 vezes, mas nas dois aparecimentos de Jesus aos discípulos, em nenhum momento Jesus tocou naquilo que ele precisava sarar em Pedro. Agora está diante de nós um homem que ele está triste consigo mesmo, e Pedro está naqueles dias que acontece com muitos de nós, aqueles dias que tem momentos que nós não queremos ver ninguém. Sabe aquele dia que você não quer conversar com ninguém, você só quer estar sozinho ou sozinha, você quer esquecer dos problemas, você quer fugir, você quer tirar um momento a sós para pensar, para refletir, porque na verdade o que está consumindo Pedro agora é o arrependimento, mas é um arrependimento que ainda não foi tratado, porque ainda de fato não houve um encontro com Jesus, porque tem pessoas que se arrependem dos erros, mas ainda não tiveram um encontro de fato com Jesus, não conversaram com Jesus sobre esse problema. Então, agora, como nós lemos aqui, Pedro, ele vai, nesse período que ele quer ficar sozinho, põe o versículo 2 para mim, por favor. Simão Pedro e Tomé, e aí é engraçado que, por mais que Pedro, ele quer estar sozinho, por mais que tenham dias que nós queremos estar sozinhos, tem um grupo que está assim, ó: eu não vou te deixar só. Por isso que é lindo e é importante nós estarmos sempre com intimidade e amizade com pessoas que, ainda que queiramos estar só, eles não nos deixam só. Porque o que nós achamos é que o momento é que nós precisamos ficar sozinhos, mas tem pessoas que te amam e falam assim, ó: eu sei que você quer ficar sozinho, mas eu sei que o melhor para você neste momento é ter uma pessoa apenas do seu lado. E aí, aqui está dizendo exatamente quem estava com Pedro. Eles estavam juntos. Olha, estavam juntos. Já ouviu essa expressão aqui no nosso carioquês? Ó, estamos junto. Mas quando vem a aflição, some. Quando as portas se fecham, some. Quando tem problema no casamento, some. Quando tem problema no ministério, some. Quando vem acusações, some. Não, aqui nós estamos mostrando que existem discípulos que caminharam junto com Jesus, mas quando também um precisa, estão. Versículo 3. E aí disse Simão Pedro: vou pescar. Irmãos, o que Pedro queria não era voltar para a vida antiga. O que Pedro queria, Júnior,
Era um tempo para ficar sozinho. Tem um hobby que eu gosto, eu, Renan, particularmente, que é pescar. Sabe por que eu gosto de pescar, irmãos? Que é o momento que me desestressa. É o momento da minha fuga. Pastor Rafael, é o momento que eu quero ficar. Não é sozinho nesse momento. Eu quero estar com meus amigos. E eles contam piadas. E eu pego umas pesqueiras e fico gritando, toda hora tem. Aí eu fico vendo a casa do pastor Lazarino, que não está pegando nada. Eu fico rindo da desgraça dele, né? Não deveria ser assim. Mas é um momento para mim que é um momento de fuga. É porque eu quero me tornar pescador? Não. Eu quero continuar tendo a minha vida, meu chamado, mas é um momento de refúgio. Você consegue entender que Pedro agora ele não está querendo voltar para a vida antiga, ele só quer tirar um momento para ele. Ele chama os outros para pescar, olha o texto, ele diz, vou pescar. Eu não estou falando de vocês, eu estou falando de mim, vou pescar. Só que eu falei que eles estavam juntos. Quem está junto fala assim, ainda que você queira ir sozinho, ainda que você queira caminhar sozinho, ainda que você pense em estar sozinha, ainda que você não queira companhia de ninguém, disseram-lhe, nós vamos também. Também nós vamos contigo. Pedro queria ficar sozinho, porque ele queria refletir sobre as atitudes que ele fez no passado, que agora está consumindo ele. Mas existe um grupo que fala assim, nós não vamos deixar você só. Você consegue entender que igreja é isso? Não é somente olhar para a sua própria necessidade, é você conseguir olhar para o seu irmão e falar assim, eu vou também contigo. Mas o que eu vou fazer agora é chorar, eu vou chorar com os que choram, e depois eu vou me alegrar com aqueles que se alegram. Renan, você não entendeu, eu não quero a sua presença agora, eu não quero a sua participação, eu só quero um momento para subir o monte e ficar sozinho, tá bom, você pode até querer, mas Deus mandou eu ir contigo também. Evangelho não é caminhada sólida, perdão, não é a caminhada em solidão, não é a caminhada individual. Evangelho é dois caminhando juntos, porque quando um cair, sabe por que muitos não estão se levantando? Porque estão escolhendo caminhar sozinhos. Sabe por que ministérios às vezes não vão à frente? Porque tem pessoas que estão escolhendo caminhar sozinhas. Sabe por que chamados às vezes não conseguem ficar de pé? Porque estão escolhendo caminhar só. Porque quando um cair, o outro levanta. Pedro, você falou que vai pescar, não é nossa vontade. Mas também eu aprendi com Jesus nessa caminhada, Pedro, que não é sobre o meu desejo. Já que você necessita pescar, nós vamos contigo também. E aí foram para o barco. E naquela noite, irmãos, eles não pegaram. Qual a história de alguns que eu conheço aqui quando vão pescar? Passaram a noite toda e eles não pegaram nada. Próximo versículo, por favor. E sendo já manhã, passaram a noite toda e não pegaram nada. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Os versículos mais à frente vão dizer que é cerca de 200 côvados. O que é o côvado? O côvado é essa medida aqui, entre a minha mão e o meu cotovelo. Isso era equivalente a um côvado. Então, a distância que Jesus estava da praia para o barco era 200 vezes a medida de um cotovelo de um homem. Do cotovelo, da mão até o cotovelo. Então, não era distante, Piriliu. Era algo próximo. Ainda que os discípulos estavam numa atividade para distrair a mente, Pedro querendo estar sozinho, ainda que Jesus não estava no barco, Jesus estava próximo. Mesmo em momentos quando nós queremos estar sós,
distantes, pensativos, reflexivos, ainda que Jesus não esteja dentro do barco, ele está próximo. Só que o grande problema é exatamente o seguinte do texto: mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Uma das coisas que fica nítida na vida é que os poucos momentos que nos afastamos de Deus, ainda que seja uma distância pequena, não conhecemos quando Ele está próximo. Uma das grandes características do ser humano é que quando passam a se afastar um pouquinho de Jesus, é que nós passamos a não conhecê-lo. Eu estou falando de homens que passaram 3 anos e meio todos os dias com ele. Todos os dias com ele. Quando eu passo a andar com uma pessoa todos os dias, até pelas costas, nós conhecemos aquela pessoa que caminha conosco. Até mesmo que de longe, pela forma de andar, você consegue identificar pessoas que fazem parte do seu âmbito de relacionamento. Só que eu estou aprendendo aqui, é que ao parar de relacionar-se, ainda que Jesus esteja próximo, nós temos a tendência de não conhecê-lo. Tá, pastor, mas o que isso aplica na minha vida? O que aplica é que quando nós nos afastamos um pouco de Jesus, até nas coisas simples nós não conseguimos mais identificar resposta dele, direcionamento dele, voz dele. Você consegue entender que o momento que nós paramos um pouquinho de se relacionar com ele, nós não identificamos mais, nós não o reconhecemos mais, porque nós temos a tendência de só conhecer o varão de branco. Você só conhece Jesus quando vem um anjo com a espada. Você só conhece Jesus quando vem um profeta para entregar. Mas quando ele está na beira da praia, por não estar mais tendo relacionamento com ele, você não consegue identificar quando ele está próximo da sua vida. Já observou quando você está naquele amor com Jesus, naquele período que você está com a intimidade com Jesus, até quando uma árvore balança, você vê ele. Eu sei que você já passou por isso, que você está com tanta intimidade, que sopra uma brisa suave e você sente a presença dele, e aí você começa a orar, você começa a falar em línguas estranhas. Tu lembra dessa época? Você lembra dessa época que você estava tão perto de Jesus, que você, ao ouvir um hino passando no rádio, você ouve a voz dele falando contigo? Você lembra daquela época que você estava com tanta intimidade com Jesus, que quando seus filhos falam alguma coisa, você consegue entender que é uma resposta que Deus para a tua vida? O que você está querendo dizer, Renan, é que quando você tem intimidade com Jesus, Jesus não precisa fazer força para que você o conheça. Nas mínimas coisas, você consegue ouvir a voz dele e ver ele presente. Só que eu estou falando de discípulos que estão no mar. Jesus está próximo, na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Versículo 5, por favor. Então, Jesus, mesmo longe deles, e não reconhecendo, ele faz com que nós venhamos a reconhecer o nosso estado atual. Como assim, Renan? Esses dias eu preguei aqui sobre algumas perguntas que Jesus faz. Ele faz algumas perguntas que nem parece que ele é Jesus.
Mas e eu falei que toda pergunta de Jesus, ela tem um objetivo, e o objetivo não é para que ele te conheça ou ele te entenda, é para que nós mesmos venhamos a conhecer o nosso estado natural, ou estado atual. E qual a pergunta agora de Jesus? Jesus está na praia, tanto é que ele não está longe, porque os discípulos agora o ouvem. Jesus pergunta a eles: ei, filhos, vocês têm alguma coisa aí de comer? É porque Jesus queria saber se eles tinham coisa de comer, sim ou não. Ele não é onisciente, ele não sabe todas as coisas. A pergunta de Jesus é: eu quero que vocês reflitam, para que vocês consigam enxergar o estado atual de vocês. Tem alguma coisa aí de comer? Aí eu fico imaginando um olhando para o outro, olhando para dentro do barco, porque as perguntas de Jesus precisam fazer isso, nós precisamos olhar para dentro. Não temos não. Você consegue entender que ainda que nós estejamos distantes dele, ele ainda libera palavras para que possamos olhar para dentro e ver a necessidade que há em nós? Mestre, nós não temos nada não. Próximo versículo, por favor. Já que vocês não têm, então eu vou dar uma orientação. Eu vou dar uma orientação. Porque quando eu estava num episódio dentro do barco, vocês me chamaram para eu resolver um problema. Só que agora vocês estão em outro nível. No início, vocês estavam no nível que eu precisava levantar a mão ou levantar a minha voz. Só que agora vocês foram levados para outro nível. Você consegue entender que Jesus não nos trata como criancinha? Que sempre que precisamos que Ele resolva problemas, Ele entra em ação. Jesus, Ele sempre trabalha conosco com níveis. No início, o nível que você estava no passado, Jesus, Ele mesmo precisava entrar e fazer alguma coisa. Mas depois de um tempo de relacionamento, agora Jesus não vai fazer alguma coisa. Como assim, pastor? Agora Ele vai liberar palavra de orientação para a sua vida. Era como se fosse um filho, uma filha criança, que enquanto era criancinha igual aquela ali, precisava pegar na mão e fazer por ela. Enquanto bebezinha, precisa dar comida na boca, não tem autonomia, precisa trocar a fraldinha dela, precisa pegar coisas e entregar na mão dela. Por quê? Porque a fase é a fase de criança. Mas quando crescemos, não sei se era assim na sua casa: mãe, me dá água. Vai pegar, infeliz. Vai levantar. Para de ver a televisão e vai pegar você. Jesus não fala assim conosco. Mas nós precisamos aplicar os mesmos princípios. Filho, já passou a fase de eu pegar você pela mãozinha e fazer coisas por você. Se você quer milagre, se você quer viver extraordinário, eu vou liberar orientação. Jesus libera a palavra para que vivamos milagres extraordinários. Então pare de continuar a querer viver na mesma fase, tomar leitinho na boca ainda, de querer ver comer papinha, de querer que Jesus faça as coisinhas por você. O que Jesus quer nos levar é um nível de maturidade, para que debaixo da orientação e da palavra dEle, seguindo e sendo obediente à voz dEle, nós venhamos a viver extraordinários. Qual a orientação? Lançai a rede. Lançai a rede. Você está vendo aqui alguma vez o discípulo falar assim: mas nós tentamos a noite toda. Senhor, mas nosso braço está cansado. Senhor, já rodamos todo o mar de Tiberíades. Senhor, eu fiz isso, já fiz aquilo. Senhor, eu fiz sozinho, ninguém me ajudou. Senhor, as redes estão pesadas, eu já não consigo mais. Não tem isso.
Sabe por quê? Porque antes você tentou do seu jeito. Será que você não já está cansado ou cansada de ficar tentando da sua maneira? Será que você não se cansou de tentar levar a vida da sua forma? Tentar conduzir o seu casamento do seu jeito? Tentar conduzir a sua história profissional da sua maneira, a sua empresa da sua maneira? Lançai a rede. Mas o meu casamento está destruído, lançai a rede. Mas a minha empresa está acabando, lançai a rede. Mas a porta de emprego, o pastor está fechando, lançai a rede. Mas ninguém reconhece o meu ministério, lançai a rede. Mas as pessoas estão falando mal de mim, lançai a rede. Mas outros me criticam, lançai a rede. Mas tem pessoas falando que a minha voz é feia, lançai a rede. Mas nunca me dão oportunidade, pastor, lançai a rede. Não tem discípulos aqui que estão reclamando, dando desculpas. Eles estão seguindo, pastor Charles, uma orientação. Eles estão seguindo uma palavra profética. Que mesmo em meio a tantas dificuldades durante toda a noite, mesmo em meio a tantas tentativas durante toda a noite, mesmo em meio a fracasso durante toda a noite, existe uma voz que está vindo da praia, que não está longe, mas está perto. Pode você não estar vendo no barco, mas está perto. E a palavra que está vindo lá da praia é: lançai a rede, lançai a rede. Não desista, lançai a rede. Não pare, lançai a rede. Não fique parado, lançai a rede. Caminha mais um pouco, lançai a rede. Ame mais um pouco, lançai a rede. Continue buscando o seu ministério, lançai a rede. Lançai a rede. Mas lançar a rede para onde? Porque nós já tentamos a noite toda e não conseguimos. Senhor, estou parafraseando, nós já rodamos o mar inteiro, a noite toda. Eu vou lançar a rede aonde? A voz, do lado direito. Aí eu fico imaginando no barco, por ter um pouco dessa vivência, cada um pescando em uma posição. Vamos supor, aqui está a embarcação. Tem um pescando aqui, tem um pescando aqui, outro pescando aqui, outro pescando aqui, outro pescando aqui. Porque não tem como você pescar todo mundo do mesmo lado. Apesar que tem pessoas aqui que quase sentam no meu colo para pescar. Ele fala assim: pastor, é aí que está pegando? Ou é? Daqui a pouco quando tu olha, igual o Chaves e o Kiko, quando tu olha para lá assim, quando olha para cá, está do teu lado. É aqui, pastor? É aqui? É. Aí tu vai para o lado de lá, aí tu pega peixe e ele continua. Mas não tem como todo mundo ficar do mesmo lado, porque senão as linhas embolam, ou redes vão embolar. Normalmente, num barco, cada um se posiciona de um lado. Aí tenta imaginar, dá para alguém assim, do lado direito. Aí Pedro fala: do meu lado direito, é aqui. Aí o outro que está aqui: não, é aqui. Aí o outro que está aqui: não, é aqui. Você consegue entender que dentro de uma embarcação, de um local coletivo, se cada um quiser jogar do seu lado direito, vai trazer uma desordem. Você consegue entender que dentro de uma embarcação, dentro de um local onde o coletivo está remando junto, não é apenas do meu lado direito, porque não se trata de individualidade, mas se trata de coletividade. Você consegue entender que dentro de uma embarcação, onde todos estão remando numa só direção, ainda que todos estejam em posições diferentes, mas a embarcação está virada para um lado, não é sobre o meu lado, mas é sobre o lado da embarcação. Pastor, não, então agora vamos supor o seguinte, vamos supor que quando a voz falou, todo mundo virou para o mesmo lado, porque todo mundo queria ouvir a voz. Vamos supor isso. Então todo mundo virou para a praia, logo todo mundo ficou do lado direito. Tá, o fato de eu me virar para um lado não quer dizer que a embarcação virou para o meu lado.
Ainda que todos dentro da embarcação viraram para uma direção, a embarcação continuou parada. Porque nós precisamos entender que todo direcionamento de Jesus não é para a pessoa, mas a referência sempre será a embarcação. E aqui eu aplico em eclésia, igreja. Porque tem pessoas que cada um está virada para um lado, cada um está num posicionamento, cada um está numa função, e cada um quer jogar do seu lado direito. E se Jesus falar que é do lado direito de fulano, vai o outro ficar com ciúme. Porque por mais que Jesus quer tratar pessoas, quer alimentar pessoas, quer cuidar de pessoas, o direcionamento é para a pessoa, a referência dele sempre vai ser a embarcação. Não, porque eu não concordo, não é sobre o que você concorda, é sobre a embarcação. E aí eu aprendo outro princípio, é sobre obediência. É sobre obedecer. Lançai a rede do lado direito de quê? Do barco. É do meu lado direito, é do lado direito do barco. E se eu jogar do lado direito? Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Eles não questionaram, eles não falam da sua própria experiência, eles não falam da experiência em fracasso e nem da experiência de sucesso que tiveram no passado. Eles entenderam, existe uma voz de comando que vem da praia, não é da embarcação. Ela vem da praia, e a praia mandou jogar do lado direito. Já a pessoa fica questionando, mas eu não concordo. Não, mas eu acho que nós tínhamos que jogar dessa maneira. Não, nós temos que jogar com mais velocidade. Não, nós temos que jogar com mais lentidão. Não, nós temos que jogar mexendo um pouco mais o barco para frente. Não, recua mais o barco. Não, espera a maré. Entenda que o sucesso está em obedecer à voz. A voz de quem? De Pedro, do líder? Não, de Jesus está na praia. Ei, lançai a rede do lado direito. Só que ele não fala só lançar a rede do lado direito, ele continua. Lançai a rede do lado direito e... O que está o texto? E... achareis. Entenda o seguinte, sempre que Jesus manda um direcionamento, ele não manda apenas nós obedecermos uma voz. Ele já fala que o sucesso já está liberado. Então só o que depende disso acontecer é a minha contrapartida. E que contrapartida é essa? Obediência. Lança do lado direito e vocês vão achar. Quando? Não tem essa pergunta. Como? Não tem essa pergunta. Lança. Obedeça. Faça da maneira que ele tem orientado, da maneira que ele já tem direcionado, da maneira que ele já liberou para você. E aí lançaram-na. Lançaram-na. E já. Olha a expressão. A rede aqui não é como nós pensamos numa tarrafa não, tá, irmãos? Sempre que eu vejo até encenação aqui nas igrejas, pensa como se fosse lançar a rede em uma tarrafa. Não é a tarrafa. Lançar a rede é botar aquela rede de espera. Eles vão jogando a malha da rede e o barco vai andando. Eles vão cercando um perímetro e aí sim eles puxam a rede. Eu estou falando de discípulos que passaram um tempo tentando e não conseguiram pegar peixe. Foi a noite inteira. Um tempo de desgaste. Esse tempo causou cansaço, desgaste, frustração. Dedicando tempo, eles não conseguiram. Mas quando eu entendo que eu só preciso obedecer, pastor, em quanto tempo isso acontece? Já. Quando que isso aconteceu? O milagre aconteceu quando? Já. Eles lançaram e já não podiam tirar a rede. Você consegue entender que quando você faz da sua maneira, você vai se desgastar, vai ter cansaço, vai demorar, você vai se frustrar, você vai ficar triste com as coisas, mas quando você faz da maneira que Jesus te orienta, é já, é agora, é nesse instante, é exato, é vá.
calma aí. Se aconteceu já, então enquanto Jesus falava, você está dizendo que, ao mesmo instante que os olhos deles não viam, enquanto Jesus liberava a palavra, o milagre já estava acontecendo mesmo sem os meus olhos enxergar? Porque quando Jesus trabalha o seguinte, assim, Jesus não fala para que o milagre depois venha acontecer. Quando Jesus libera uma palavra para você, um direcionamento, um comando para a sua vida, não é depois que ele vai fazer ajuntamento de coisas. Eles não lançaram a rede, depois do nada brotou rede, brotou peixe. Você precisa entender que quando Jesus ele fala, haja, ei, aconteça. Lembra da criação? Haja luz. O poder de comando da palavra de Deus, ele é instantâneo. Os nossos olhos estão vendo depois. Depois de milhares de anos, a humanidade viu Jesus. Mas João vai relatar, olha, vocês, os seus olhos só viram milagre agora, mas antes da fundação do mundo, ele já havia amado vocês. Jeremias, você só está vendo o momento que eu estou te chamando, mas antes de você entrar no ventre da sua mãe, eu já conhecia Jeremias. Você consegue entender que quando Deus libera uma palavra, ele já decreta algo e esse algo já está estabelecido? Pastor, se está estabelecido, por que eu não tomei posse ainda? Porque você não obedeceu. O já só acontece com a nossa obediência a Deus. Vamos ser sinceros, irmãos? Por mais que nós ouçamos direcionamento de Deus, nós sempre tentamos fazer um jeitinho da nossa maneira. Todos nós sabemos que precisamos ter um relacionamento diário com Jesus, mas nós conduzimos o nosso dia da nossa maneira. Todo mundo sabe que precisa guiar as crianças no caminho, mas todos nós queremos conduzir as crianças da nossa maneira. Todo mundo sabe como você deve conduzir a sua empresa ou o seu trabalho, mas você quer conduzir da sua maneira. Como assim, pastor? Até que trabalha, a Bíblia orienta. Orienta, sirva aos homens como se você estivesse servindo a Deus. Aí tu sabe que tem que pegar 8 horas, você chega 8h15. Se você tiver que desperdiçar algum componente, algum material da sua empresa, você pega e desperdiça. Se você puder burlar e chegar um pouquinho mais tarde, você chega. Sai um pouquinho mais cedo, atrasa no almoço. Mas você sabe o que você deve fazer. Você sabe. Senhor, por que isso quando acontece? Porque não obedece. Você sabe, marido, como você deve tratar sua esposa, mas não faz. Mulher, você sabe como você deve ser submissa ao seu marido, mas não faz. Senhor, por que eu não sou abençoada? Porque não obedece. Você, ministra, sabe que você deve seguir a palavra. Porque as coisas não acontecem, só acontece com fulano, porque não obedece. Eu falei em algum momento que obedece pastor? Você sabe quem você deve obedecer. Você sabe o direcionamento. Nós sabemos o direcionamento. Sabe por que não acontece já? As coisas já estão liberadas. Eu estou falando em cima de uma palavra que eu iniciei falando o seguinte, que quando Jesus fala, lança, já está pronto. É só obedecer. Sabe por que muitos de nós não estamos acessando aquilo que já está liberado no mundo espiritual para nós, ainda que seja físico? Porque estamos fazendo da nossa maneira. Conduzimos ministério, chamado, casa, profissão, sonhos, da nossa maneira. Não estamos mais olhando para Jesus e falando, Senhor, como o Senhor quer que eu faça? Sabe como deve ser nossa oração, irmão, pela manhã? Senhor, como que o Senhor quer que eu me porte hoje? Quais são as decisões que eu preciso tomar?
O que o Senhor quer que eu fale? Com quem eu devo me relacionar? Como eu devo tratar as pessoas? Como eu devo ouvir a sua voz? Senhor, fala comigo, eu preciso fazer o que o Senhor quer. Eu ouvi até o nosso irmão falar aqui, Jesus, ele quer governar a nossa vida. Eu vou abrir só uma aspas, não é que ele falou está errado, mas se Jesus quisesse governar, Deus quisesse governar a nossa vida, Ele não daria a escolha para a gente. Se Ele quisesse, estou querendo dizer, se Ele quisesse, Ele não precisaria dar escolha para a gente. Ó, vocês são tudo robô, vocês vão fazer tudo que eu programei vocês a fazer. Todo mundo, sim, Senhor, glória a Deus. Tá igual a irmã que falou assim, Senhor, pastor, mas eu vou para o céu para ficar só cantando, santo, 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 santo. Parece que eu sou um robô, Senhor, será que no céu vai ser só assim, santo, santo é o Senhor, santo? Eu falei, não, irmã. Irmãos, o que Deus quer, não é que sejamos controlados por Ele. Pastor, então, eu não estou entendendo mais o que é evangelho, então o que é? Me ajuda. Eu te ajudo. O que Deus quer é como um pai com um filho. Lembre sempre, irmãos, da figura paterna ou materna. Na materna não, porque tem mãe que, se for filho menino, ela quer governar o filho mesmo. Não são todas, mas a maioria. Ela vai querer governar para a vida toda, não vai querer deixar casar. Eu estou vendo lá em casa. Ai, meu filho, ai, meu filho. O garoto tem 1 ano. Ai, meu Deus, quando ele começar a namorar, ai, meu Deus. Normalmente a mãe do menino é assim, não são todas, tá? Não são todas, só algumas. Alguma maioria, milhares, bilhares. Mas se tu olhar da figura paterna, não que o pai seja perfeito, até porque o amor maior é da mãe para com o filho. Mas o pai sempre vai instruir. E se tem uma coisa que alegra o pai, é quando o filho ou a filha vai até o pai e pergunta, pai, como que eu devo fazer isso? Eu vi esses dias um vídeo no Instagram, onde uma jovem chamou o pai para conversar, e ela falou, pai, eu desejo tomar uma decisão muito importante na minha vida. Aí o pai, fala, minha filha, eu estou pensando em casar com fulano, mas o que o senhor acha? Eu devo tomar essa decisão? O que Deus quer não é controlar as nossas vidas, mas o que Ele espera é que todo filho vá até Ele, sabendo que Ele tem toda a sabedoria, todas as respostas que nós precisamos, e todos os filhos vão até Ele e falam, pai, é dessa forma que eu devo proceder? Será que essa é a melhor decisão que eu preciso tomar? Qual é o momento que eu preciso tomar essa atitude? E aí, irmãos, quando nós entendemos o que é obediência, já não podiam tirar pela multidão de peixe. Nossa horário já acabou? Já terminou? Fica de pé comigo. Não dá para dar sequência a todo o texto. Mas a Bíblia vai dizer que Pedro agora está sem roupas, porque o distanciamento de Deus às vezes nos faz tirar a capa que Ele colocou sobre nós. A capa que um dia Ele colocou, que a capa representa a autoridade, o pastor Charles esse dia estava falando sobre isso, a capa que representa a autoridade, nós passamos a deixar de lado. E aí Pedro, agora ele ouve de João, olha, quem está lá na praia é o mestre. A vontade de Pedro agora é pular no mar e nadar. Só que Pedro lembra que ele está sem a capa. Porque tem pessoas que falam assim, ó, não, irmão, Jesus não está preocupado não, você não, seu estilo de vida não. O que importa é você estar perto dele. Não, não. Antes de se lançar, se revista de novo da capa. Nós temos que parar de achar que nós podemos nos aproximar de Jesus de qualquer maneira. Com trajes de vergonha, Jesus não nos recebe. Lembra quando o filho voltou para casa do pai? O que tinha preparado para ele?
Lembra? Lembra daquele filho pródigo? Filho, vem! Já tem uma capa preparada para você. Essas vestes sujas de porcos você não vai ficar mais não, porque na minha casa a veste tem que ser nova. A capa que eu te dou é outra capa. Que outra capa? É a mesma capa que você vestia antes de autoridade, que você deixou quando você saiu. Pedro, quem está lá na praia é Jesus. Se é Ele, então eu vou me vestir novamente e vou me lançar. A vontade de Pedro era tão grande, Marcelo, que Pedro não esperou o barco se movimentar. Ele pulou. Ele lançou-se na água. O que eu falei? Qual era a grande crise que eu falei no momento? A questão agora é que Pedro precisava ser tratado, Jennifer. Só que a rede está cheia. E tem trabalhadores talvez reclamando. Se Pedro tivesse aqui, não estaria tão pesado. Não é assim que acontece na igreja? Só eu que trabalho, só eu que faço. Não é só você que faz não. É porque o momento de Pedro agora é ser tratado. Deixa ele se lançar, porque agora é o momento de cura de Pedro. Continua a levar a tua rede, porque os peixes também precisam levar. Você consegue entender que tem dois grupos sendo tratados aqui? Aqueles que estão trabalhando e aquele que estava em crise. E aí tem crentes que achando que depois que trata a crise já tem que servir e trabalhar. Não! Lança-se! Nós vamos ver depois da história que depois Jesus fala com ele, Pedro vai de novo puxar a rede. Já fui lançado, já fui curado, já tive encontro com ele, agora eu vou botar a mão no arado. Ei, o que Jesus quer falar contigo hoje é que você precisa se lançar. Esquece as tentativas que não deram certo. Esquece o tempo de frustração. Esquece as coisas que você fez por Ele, mas que talvez na sua cabeça não deu certo. Existe uma voz hoje, parafraseando como se o púlpito aqui fosse a praia. E Jesus está dizendo assim, ó: ei, não desista, tente de novo. Ele lançou a rede a noite toda, lança de novo. Eu já caminhei muito, pastor, eu estou cansado, lança de novo. Mas eu me decepcionei com pessoas, lança de novo. Mas pessoas dentro da igreja me feriram, lança de novo. E depois lançar, você se lança. Então, lança o instrumento e depois lança sua vida. O que eu estou preocupado não é aquilo que está na sua mão, Pedro. O que eu estou preocupado é que você mergulhe. Eles vão adorar o Senhor e eu quero chamar você que precisa se lançar. Não é sobre aquilo que está na sua mão, é sobre a sua vida. Hoje o que Jesus te chama é: se vista novamente com essa autoridade. Mas eu fico imaginando que ele estava suado, Daniel. Suado. Tentou a noite toda, trabalhou muito, o corpo estava sujo. Ele esperou se lavar para botar a autoridade de novo? Não. Coloca a autoridade e mergulha. Se vista da autoridade e mergulha. Sabe por quê? Porque tem provisão na rede. E quando você chegar na praia, tem brasa, tem peixe e tem pão. Sabe o que significa isso? É que enquanto você lança a rede, obedece à voz dele, tem provisão para o futuro, 153 grandes peixes, e tem provisão para o momento. Jesus vai alimentar e vai saciar a tua fome para o futuro, e vai saciar a tua fome para o agora. Tem pão e tem peixe para você te esperando. Só se lança. Só se lança. Só se lança. Feche seus olhos e adore. Pegue o que ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar?
o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Só aqueles que precisam se lançar, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Eu estou chamando quem está afastado ou quem não é crente. Estou chamando só aqueles que precisam se lançar. Só aqueles que um dia já teve intimidade e não está tendo tanto mais. Só aqueles que um dia já andou com Jesus há muito tempo, não tem andado tanto mais de perto. Eu quero lançar você. Lança-se agora, vem até aqui na frente. Quero orar pela sua vida e seu ministério, vem. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo, colhendo nas suas lágrimas, e mandou eu te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Eu acho que você não entendeu a oportunidade de ser liberada para a sua vida. Eu estou falando só aqueles que não estão vivendo já. Porque se você não está vivendo já, é porque alguma coisa de errado. Ou tudo está acontecendo na tua vida, ou tudo que você está pedindo ao Senhor está acontecendo. Inclusive até a Bíblia fala sobre isso. Que é isso, pastor? A Bíblia fala sobre isso. Vocês vão orar e tudo que vocês pedirem, crendo em meu nome, vão receber. Por que não recebemos? Porque não obedece. Só aqueles que precisam hoje se lançar na obediência por completo a Deus. Sai do seu lugar que eu vou orar pela sua vida e o seu ministério vai ser ativado. Não é pela minha oração, é pela sua obediência. Você que precisa agora obedecer mais ao Senhor. Toma uma postura de mudança, de entender direcionamento, para que viver o extraordinário. Eu estou querendo dizer o seguinte: quando você passar a obedecer, o que Deus vai te entregar vai ter peso. Você não vai conseguir levar. Que isso, pastor? Vai ser tão grande, tão numeroso, que a rede vai ficar pesada. Mas se for muito grande, Senhor, eu não vou aguentar. As redes não se romperam. Só que lembra que no início do chamado a rede rompeu. Só que depois de ter tanta intimidade com Deus, Deus vai te dando resistência. E o que Ele vai derramar na sua vida vai ser grande, vai ser numeroso, vai ser pesado, mas as redes vão suportar o peso. Então você que quer viver extraordinário de Deus, eu estou falando só que aqueles que querem viver extraordinário de Deus, grandes coisas. Senhor, eu quero viver grandes coisas. Sai do seu lugar, eu quero orar pela tua vida. Dora, vai. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo, olhando nas suas lágrimas, mandou eu te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor, ó Deus, continue a dar direcionamentos para os teus filhos, que os nossos ouvidos, ó Pai, não venham receber vozes que não sejam do Senhor, mas que nós possamos identificar e absorver, ainda que o Senhor não esteja no barco,
mas não nos permita perder a sensibilidade de não te reconhecer mais. Nos ajuda, ó Pai, a reconhecer o Senhor onde o Senhor estiver, da forma que o Senhor estiver, da maneira que o Senhor estiver. Nos ajuda sempre a entender a sua vontade, o teu querer. E mais do que entender, Pai, nos ajude a te obedecer, porque é difícil. Nos ajuda a seguir o seu direcionamento para as nossas vidas. Nos ajuda, ó Deus, a seguir o seu direcionamento, ó Pai, para o propósito que o Senhor tem estabelecido para cada um de nós. Nós queremos viver coisas grandes, mas em Ti e através de Ti. Porque se não for na sua direção, nós não queremos. Os seus filhos não estão à frente buscando riquezas, buscando reconhecimento ou poder. Eles só estão à frente dizendo: Senhor, eu quero ser um instrumento do Senhor, para que o sobrenatural seja ativado através da nossa vida. Então nos dê suporte, estrutura, para que possamos fazer a sua vontade, e já seja ativado, e já seja reestruturado, e já seja restaurado, e já sejam abertas as portas, e já sejam gerados, e já nasçam, e já vivamos. Porque eu sei que o Senhor tem pressa, e é no seu tempo que hoje nós oramos e agradecemos no nome santo de Jesus. E a igreja diz: hora de parar, Deus contemplou seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse será